Bem, obrigado, né, ao doutor Eduardo. Acho que ele não sabia, né, como estava, o que era essa quarta-feira. Eu creio que agora, né, com a apresentação anterior do Francisco e agora do nosso doutor Eduardo, fica claro, né? E digo mais, né, o senhor vai deixar aí a cópia e amanhã nós estaremos conversando com o prefeito, já agendado, para discutirmos essa questão mesmo, né, do município aqui subscrever esta ação também. E nós estivemos em duas audiências, eu estive pessoalmente representando o Executivo Municipal, porque o próprio prefeito, desde o início, obviamente manifestou preocupação e por isso, né, nos delegava esta participação já de forma oficial do município naquelas audiências, Braço do Norte e Lagoa. E agora, quero agradecer também ao coordenador do curso de Direito, o professor Lester, né, Camargo, que se empenhou também bastante para que a gente pudesse ter mais, né, presença aqui, a participação do curso. Nós sabemos que é uma época difícil, curso de Biologia, curso de Agronomia, época de prova, né, e época de final de semestre, os professores estão aí todos agitados, tivemos perda de aula e durante o semestre por causa dos problemas climáticos aí. Então, o momento não foi oportuno, mas era, né, a Semana do Meio Ambiente, foi isso que nós podemos fazer. Dr. Gustavo Madeira da Silveira, nosso professor aqui, né, de Direito Ambiental, vai falar um pouco, então, para terminarmos, já que, fazer uma reflexão, né, bem rápida, são 9h30 agora, 9h35, sobre desenvolvimento sustentável e democracia participativa. Eu creio que o fato de a gente tentar estar aqui com pessoas, cidadãos da cidade de Tubarão, e a gente perceber a dificuldade, né, das pessoas participarem para discutir essas questões, tão difícil, minha gente, que é um negócio impressionante, né, mas nós não vamos desistir, né, professor? E o professor, então, para que a gente possa então ir finalizando e depois, quem sabe, até ter algumas perguntas para quem quiser, né, o professor doutor Eduardo e o meu treino responder, nós passamos a palavra então ao nosso colega doutor Gustavo. Muito obrigado, professor Carlos. Boa noite a todos aqui presentes. E primeira coisa, eu acho, para iniciar minha fala, é justamente perguntar o que nós estamos fazendo aqui hoje à noite. Hoje, creio que é a noite mais fria desse ano até o momento, noite da meia entrada no cinema, noite do futebol na televisão, e por que nós estamos aqui discutindo sobre um projeto que nem é de Tubarão, né? É lá de Itápolis. E a grande questão, de repente, pensar que isso é porque tem um dever constitucional lá no artigo 225 que diz que cabe à coletividade e ao poder público o dever do quê? De proteger o meio ambiente. Mas, obviamente, claro que nós não estamos por esse dever constitucional, até porque esse dever que está lá na constitucionalização do meio ambiente é justamente por uma construção social. E é uma construção social que nós devemos muito ao que também as ONGs, as ONGs, obviamente, porque lá, por exemplo, com certeza vocês conhecem a ONG WWF, que surgiu em 1961, ou, por exemplo, o Greenpeace, que é muito famoso pelos ativistas, que foi, creio, em 1970, 1971, e aqui hoje nós estamos representados pela Montanha Viva, que ingressou com essa ação civil pública. E o importante disso é porque isso vem do movimento, e principalmente no ambiental, como eu falo, que isso década de 60, década de 70, que fortaleceu a própria, essa nossa questão de tutelar o meio ambiente. Ou seja, a questão ambiental, como o colega Eduardo falou, justamente essa questão de interesse difuso, ou seja, que pertence à sociedade, né? Esse bem ambiental pertence a nós, e ele justamente foi uma construção social que partiu justamente desses movimentos do direito internacional público que vem principalmente após a Segunda Grande Guerra Mundial. E isso foi um fator determinante, apesar de muitos dizer que foi um fracasso. Por exemplo, nossa primeira conferência que se falou do meio ambiente como um sistema como um todo em 1972, mas uma das questões que justamente se fala, uma das vitórias dessa conferência de Estocolmo é justamente o que? Essa participação através desse fortalecimento através do que? De uma sociedade civil organizada. E essa sociedade civil organizada, bem ou mal, representa o que? Representa nós. Porque ela representa, pelo menos, parcela da sociedade, né? Da mesma forma como o Ministério Público. E justamente por isso que eles são legitimados nessa ação civil pública, como bem mostrou meu colega Eduardo aqui, pelo artigo 5º da ação civil pública. E isso não deixa de ser uma forma o quê? De participação popular.
para fortalecer, o que muitos autores dizem no direito ambiental, essa democracia ambiental que nós temos hoje no Brasil, em o que se promove a participação popular, através de vários instrumentos. Nós temos a questão do estudo de impacto ambiental e o seu respectivo relatório que se falou aqui antes, em o que se promove a publicidade, justamente o que? Através, por exemplo, de uma audiência pública, para que a população participe. E claro que isso não deve se limitar a uma audiência pública, porque isso está previsto na legislação, mas também a eventos como este hoje, que nós estamos aqui justamente para aprender um pouco de um projeto que, claro, obviamente por um caráter ambiental, né, que da mesma forma que esse bem pertence a todos nós, também as questões de contaminação, as questões dos impactos ambientais, eles transcendem os limites de Anitápolis. E justamente transcendem, com certeza, pelo que a gente viu pelo parecer técnico, esses impactos, inclusive, vamos ver aqui por uma questão da bacia hidrográfica, inclusive em Tubarão, a questão da falta d'água, da perda da qualidade da água, tanto quantitativa quanto qualitativa, né? Isso é muito importante, isso impacta todos nós. E justamente essa participação nossa, não só através dos instrumentos, nós também teríamos ação popular, por exemplo, que qualquer um de nós, desde que cidadão, ou seja, que sejamos com os nossos direitos políticos em ordem, nós poderíamos ingressar com uma ação popular. Mas é muito importante justamente o que? Por exemplo, nós temos uma ONG que está representando parcela da sociedade civil, né? E entrar com uma ação civil pública. Até esses dias eu estava lendo um artigo da professora Silvia Capelli, né, que foi promotora de justiça no estado do Rio Grande do Sul, justamente falando isso, que infelizmente 90% praticamente das ações civis públicas em todo o Brasil são ingressadas através do Ministério Público, justamente porque falta às ONGs muitas vezes estrutura, né, para entrar com essas ações civis públicas, tendo em vista que justamente essas ONGs estão fazendo uma fiscalização, porque justamente elas que estão ali no dia a dia participando com a comunidade e vendo os problemas, os impactos sociais de uma questão que até então, com certeza, poucos aqui sabiam, que era uma coisa que eu conversava justamente essa semana na aula. Eu apliquei um trabalho em grupo na aula justamente sobre essa questão de Anitápolis, nós trabalhamos a decisão e muitos, estando aqui na região, poucos sabiam da questão. Né? Isso é uma coisa que todos conversam, para ver o quanto faltou publicidade em relação ao empreendimento tão grandioso. E aí eu entro em outra questão, porque no início desse ano eu participei de um evento em Orleans e estava o procurador da Fátima e na sua palestra estava justamente defendendo o empreendimento. E daí, claro, eu trouxe todos aqueles fatores econômicos que foram trabalhados aqui, muito bem pelo senhor, justamente o que? Bom, porque vai gerar tantos empregos, porque vai gerar uma receita X no município, no estado, na União, pela questão da lavra, assim por diante. E em todo momento trazendo só aspectos econômicos. E infelizmente, bom, eu até fiz uma pergunta, infelizmente depois ele completamente desviou a pergunta, de qualquer forma, mas é justamente que me preocupou, e até infelizmente me preocupou mais ainda porque teve apoio de alguns professores lá do Instituto que estava promovendo esse debate, essa visão ultrapassada de que economia e meio ambiente estão dissociados. Isso, infelizmente, é uma visão ultrapassada e nessa esteira desse movimento ambiental que vem aí, principalmente muito forte, desde 1970, e cada vez mais a gente escuta falar em desenvolvimento sustentável, em questão, e ainda mais ainda, ou apenas na sustentabilidade, independente da teoria que for se filiar, se é economia ambiental ou economia ecológica, mas a grande questão é que economia e meio ambiente não estão dissociados. E o próprio artigo 170 da Constituição, não vou me ater à lei, mas a questão é justamente o quê? Um dos princípios da ordem econômica brasileira, que está na Constituição, é justamente o que? A defesa do meio ambiente. Então, ou seja, a própria economia está reconhecendo que cabe defender o meio ambiente. E aí eu tenho lá o artigo 225, que daí muitos interpretam que ali está a questão do desenvolvimento sustentável, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, e é justamente essa questão que eu não posso dissociar a economia e o meio ambiente, e da mesma forma também, quando se fala, por exemplo, conflito, bom, eu vou ter grandes impactos em relação à água, mas vale lembrar que pela Política Nacional de Recursos Hídricos, a água é um bem